Olá, minhas lindezas maravilhosas, tanto aqui do YouTube quanto do Instagram. Você que já está entrando aqui. Olá, minhas lindezas maravilhosas, tanto aqui do YouTube quanto do Instagram. Você que já está entrando aqui. Tira o áudio do seu telefone. Oi, meninas aqui do Instagram, tudo bem com vocês? Quanta saudade! Desirê, tudo bem? Só desconectar aí, doutor. Conseguiu? Deixa eu cumprimentar essas lindezas aqui. Minhas lindezas, vocês que estão entrando aqui no Instagram, tá? Eu estou no YouTube com o convidado ilustre que eu divulguei para vocês, que é o Dr. Fernando, oftalmologista. Então, corram para cá. Senão eu vou ter que fazer aquele trâmite, né, de fazer vocês assistirem aqui pela minha telinha, tá bom? Ó, então você já corre aí pro YouTube que eu tô te esperando, tá bom? Enquanto isso, boa tarde, Silvana! Silvana já chegou aqui no YouTube, muito boa tarde a todos. Um assunto top demais hoje, tá? Falando sobre a visão, com um especialista aqui, o meu médico, Dr. Fernando, já vou cumprimentá-lo. Ah, eu vou ter que ajudar vocês aqui, né? Vou ter que virar a câmera, vocês aqui do Instagram, caraca. Lá vou eu de novo para aquele esqueminha, para vocês não ficarem sem assistir, né? Você que está aqui no Instagram, já manda esse aviãozinho aí para umas 10, 20 pessoas. Você que está aqui no YouTube, ó, lindezas, já pega aí esse link, divulga nos grupos do WhatsApp aí da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, e vamos tocar o terror aqui nesse assunto que é de extrema relevância para nossa saúde, para a saúde da mulher nesse período da menopausa, tá? Oi, meninas, vou virar a câmera para vocês, tá bom? Aê, vocês vão assistir dessa forma hoje, hein? Deixa eu colocar no suporte. Queridos, todas vocês aí, convidadas, ao vivo tem dessas coisas mesmo, é só ajustar aqui pro pessoal do Instagram que não estão conseguindo ir pro YouTube, tá? Então, deixa eu ajustar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ah, eu acho que vocês vão conseguir assistir dessa forma, tá? Não sei, vamos ver. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Tudo bem com você, Silvana? Vou apresentar aqui o Dr. Fernando agora para vocês. Aqui? Pronto? Dá para vocês assistirem aqui? Legal, maravilha. Tudo adaptado aqui, ao vivo, mas quero que ninguém perca essas informações. Doutor Fernando, boa tarde. Vamos ativar o microfone, começar nossa live. Só clicar aí no seu microfone que está desligado. Tem que ativar o microfone. Veja aí se você consegue ativar o microfone. Não estou... Aí, ok. Deu certo aí? Deu certo, deu certo. Ah, tá. Deixa eu só aumentar o volume então aqui. Só um minutinho. Tá, tranquilo. Aí, agora eu tô ouvindo bem também. Ótimo. Porque como a gente estava com os dois celulares ligados, eu tinha que desligar de novo, porque estava dando microfonia. Isso, exatamente. Então vamos lá. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo ótimo, Gi. Tudo bem aí com todas as suas ouvintes, seus ouvintes? Acho que sim. Vamos saber já que elas vão começar a comentar aqui e vão dar notícias aqui para nós. Na verdade, vai ser um bate-papo muito gostoso aqui com o Dr. Fernando, tá? Nós vamos falar da importância dos hormônios para que a gente não seja afetada na nossa visão nesse período de desequilíbrio hormonal, seja no climatério, né, menopausa ou pós-menopausa. Você que está aqui no Instagram, corre para o YouTube. Doutor Fernando, eu quero primeiro agradecer pela sua presença, por aceitar o convite e também gostaria de receber aí as informações, né, da sua competência. Quem é o Dr. Fernando? Quero que você se apresente para que todas saibam, né, como é que você atua aí nessa área, né, da oftalmologia. Admiro muito seu trabalho. Fique à vontade. E eu quero te parabenizar pela sua grande capacidade de comunicação. E realmente, agora que eu estou acompanhando esse trabalho seu, eu vi que realmente você tem uma facilidade enorme em comunicar com o seu público.
Então, eu sou formado em medicina e depois eu fiz uma especialização na área de oftalmologia e fiz várias especializações dentro da oftalmologia, na parte de plástico ocular, cirurgia de catarata, refrativa, estrabismo, glaucoma. Então, eu tenho uma experiência grande nessa área e tenho também, por motivos próprios meus, pessoais, fui estudar medicina integrativa. Isso me ajudou a ajudar ainda mais as pessoas com problemas oculares que a causa vem sistêmica, não do olho em si. Por exemplo, diabéticos, hipertensos, pessoas com doenças autoimunes. Todas essas doenças afetam diretamente a visão. Então, com esse conhecimento da medicina integrativa somado à oftalmologia, propiciou que os resultados para os meus pacientes fossem incrementados, porque todas essas pessoas, muitas vezes, elas acham que se ela está perdendo a visão do diabetes, o problema está no olho. Não, não está no olho, está no diabetes, que é uma doença sistêmica. O olho é apenas um órgão-alvo. Se ela está com problema de olho seco, ela está com alterações normalmente hormonais que levam ao olho seco, ela está com alguma doença autoimune que leva ao olho seco. Então, se você não tratar a doença de base, você vai apenas fazer com que os sintomas sejam aliviados. Você não vai conseguir uma melhora definitiva e mais propícia para aquele paciente. É isso aí. Muito bem. Olha, eu quero pedir aqui a todas vocês que estão aqui em todas as redes sociais que já deixem a sua pergunta, suas dúvidas, para que a gente vá respondendo no decorrer do nosso bate-papo aqui. Oi, Hilda Maria, tudo bem, querida? Tudo bem? Peguei você no flagra. Oi, Neia Borges, chegando aqui. Juliana Nunes, boa tarde. Muito boa tarde a todos vocês que estão chegando. Vamos divulgar essa live, enviar para mais lindezas, fazer a nossa boa ação do dia aqui, ó, para enviar para outras mulheres que precisam ser beneficiadas com esse conteúdo. Podemos combinar assim? Você que está aqui no YouTube, pega o link e já manda. Olá, tudo bem, Aparecida Margalei, bem-vinda. Vocês aqui do Instagram. Oi, Mônica, você tá na área. Beijo, atleta maravilhosa. Fernanda Monteiro, só um minutinho, o Instagram vai travar por um segundo. Ok, voltamos. Então, olha, vamos pegar aqui esse link aqui do Instagram, do YouTube, enviar nos grupos de WhatsApp. Você que está aqui no Instagram, corra para o YouTube, onde nós estamos falando sobre esse assunto tão importante, tá bom, meninas? Minhas lindezas maravilhosas, sejam todas bem-vindas. Oi, Leia, tudo bem? Oi, Valesca. Então, posso começar fazendo pergunta, doutor? Pode. Agora aqui nós vamos responder todas as perguntas que vierem até nós. Maravilha. Então lá vou eu. Olha, para vocês que não sabem, eu sou paciente do Dr. Fernando. Ele me operou ali bem no meio da pandemia, saindo da pandemia, fiz um laser com ele. Eu usava óculos, tinha 5, 7 óculos, em todos os cantinhos tinha um óculos, eu era assim... dependente 100%, e no meu caso era bem complicado porque tinha miopia, astigmatismo, hipermetropia, era uma bagunça, uma salada, e aí ele montou uma estratégia para me ajudar, e hoje eu estou sempre exposta, né, nas redes sociais, leio muito, estudo bastante. Boa tarde, Lourdes, bem-vinda! Então, ele que me ajuda nesse ponto, é o meu médico da minha confiança, e eu quero saber... Elas ficaram curiosas naquele dia que eu estive no seu consultório para entender como que foi o meu tratamento. Então me fala, doutor Fernando, como que esse laser atua, se elas conseguem na cidade delas, explica aí para nós. Certo, então o seu tratamento, ele realmente tinha um grau maior de complexidade, porque você tinha miopia em um olho, hipermetropia no outro, astigmatismo em um dos olhos, e tinha o problema da visão de perto, que já estaria futuramente começando. Então eu tive que realmente fazer o seguinte, diminuir a miopia em um dos olhos, mantendo um pouco dela para você ver de perto, porque senão depois no futuro você teria que usar óculos para perto, e mantendo o outro de longe. Então você tem hoje o olho esquerdo, que ele é predominantemente para longe, e o direito predominantemente para perto.
Então, dessa forma, você consegue enxergar sem precisar dos óculos. E a mesma estratégia que eu fiz para mim. Há 9 anos, eu fiz o tratamento, o mesmo exatamente seu, só que eu tive que tratar os 2 olhos porque eu tinha hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Então, eu tratei o olho esquerdo para longe e o direito para perto. Então, dessa forma, eu mantenho sem precisar de óculos há 9 anos. Agora, cada paciente é de uma forma. Então, a gente tem que ver as necessidades do paciente, tanto profissionais, a idade, o tipo do grau, o tipo da córnea, e montar uma estratégia que seja a melhor possível para ele. Os pacientes, por exemplo, hoje eles reclamam muito que a maioria dos profissionais, dos médicos, fala que não tem tratamento para o caso deles. Então, por exemplo, astigmatismo. Hoje mesmo entrou um paciente no meu consultório com astigmatismo de 3,5 em um olho e 4,5 no outro. Então, a mãe do paciente vem referindo que os outros colegas falaram que o caso dele não tinha tratamento, não tinha laser que resolvesse o problema dele. E existe, o laser, ele corrige, há muitos anos já, ele corrige tanto miopia, quanto hipermetropia, quanto astigmatismo e a presbiopia, que são os 4 tipos de graus que existem. O que você não tem é miopia e hipermetropia no mesmo olho, porque eles são antagônicos. Mas você pode ter todos os problemas de grau, como é o seu caso, tendo miopia em um e hipermetropia no outro. Então, essa semana mesmo é raro, são pessoas raras que têm todos os 4 problemas. 3 ainda é comum, mas 4 é muito raro. Então, você está dentro das raridades. E essa semana teve uma outra paciente também que ela tem todos os 4 problemas de grau nos olhos. Então, essa é a estratégia que a gente utiliza. E a técnica que eu mais utilizo e adoto é a técnica do ILASIK, que é o LASIK com laser de fento segundo. E por que eu utilizo muito essa técnica? Primeiro, pela rápida recuperação comparada com o PRK, que é aquele que raspa a córnea. Segundo, pela maior segurança. Então, o laser de fento segundo, ele traz uma segurança extremamente elevada a esse tipo de tratamento. Ao ponto de eu falar há mais de 10 anos isso, e que hoje tem outros profissionais que estão corroborando com essa minha ideia, de que o tratamento a laser, com laser de fento segundo, ele é mais seguro do que usar uma lente de contato. Então, tem vários outros profissionais hoje, como, por exemplo, a Mariana Price, lá nos Estados Unidos, que ela soltou um artigo agora recentemente, aí, há uns 2 anos, falando que o laser de fento segundo é mais seguro do que usar a lente de contato. E eu já tenho comunicado isso há mais de 10 anos, quando eu trouxe o primeiro laser de fento segundo para o estado de Goiás. Então, esse é um tratamento extremamente seguro, indolor, a recuperação é muito rápida, a pessoa, quando pode utilizar dessa tecnologia, ela no dia seguinte já volta ao seu trabalho, às suas atividades, com pouquíssimas restrições. Por exemplo, quais são as restrições por um mês, por exemplo? Lutas, artes marciais, principalmente as que envolvem tipo boxe, jiu-jitsu, porque a pessoa pode, às vezes, deslocar aquele flap se ela tiver muito recentemente tratada e for para uma aula de arte marcial desse tipo, por exemplo. Futebol também é uma outra coisa que a gente recomenda depois de pelo menos um mês. E musculação não. Musculação com essa técnica você pode fazer no dia seguinte se quiser. Pode fazer caminhada, corrida, pode fazer crossfit, pode fazer tudo isso, desde que não esfregue os olhos, né, pelo menos por uns 15 dias aí. Doutor, estão pedindo para falar um pouco, vocês aqui do Instagram, estão pedindo para falar um pouco sobre retinose. Retinose pigmentar. Essa é uma doença hereditária que afeta a retina. Então, essas pessoas, por exemplo, que possuem retinose, elas têm uma perda da visão, principalmente noturna. Por quê? Porque a retinose ela ataca, primeiramente, a retina periférica, os bastonetes. Então, são pessoas que chegam à parte noturna, elas têm grande dificuldade de enxergar,
E com o passar do tempo, com a progressão da doença, ela vai atingindo também a parte central, que é a parte macular, e a pessoa muitas vezes pode terminar por perder grande parte da visão, ou mesmo até a quase totalidade. A cegueira total, de não ver nem luz, eu nunca vi em 30 anos de profissão, mas a pessoa fica com a visão bastante prejudicada, havendo necessidade de recursos ópticos. E, infelizmente, essa doença não tem ainda tratamento. Quem tem suspeita de glaucoma, deve ser glaucoma, Glaucoma. pode fazer laser? Pode, pelo seguinte, porque o glaucoma e o tratamento do laser para grau, eles são totalmente independentes. Então, se a pessoa tem uma suspeita de glaucoma, ela ainda não tem uma destruição do nervo óptico, não tem perda visual por conta desse problema. Então, o tratamento do grau ele não vai afetar o glaucoma. Assim como o tratamento do glaucoma também não afeta o grau. Então, o que precisa é fazer o controle dos pacientes que têm glaucoma antes de fazer a cirurgia. Por exemplo, se o paciente está com pressão de 35, 40 no olho, você não vai tratar o grau nesse momento. Você vai fazer todo o tratamento do glaucoma necessário. Existem casos de glaucoma que são passíveis de controle e tem aqueles que são passíveis de cura. Então, existem vários tipos de glaucoma que você consegue curar. O glaucoma de ângulo fechado é um deles. Então, primeiro trata-se o glaucoma, depois trata-se o grau. Na medicina, nós temos uma ordem de prioridade. As coisas mais importantes, sempre primeiro. Ótimo. Olha só, boa tarde, mas esse procedimento resolve quando a pessoa tem alto grau e esse grau não estaciona? Meu médico diz que não tenho indicação para cirurgia, tenho miopia e astigmatismo. A questão é a seguinte, existem fatores limitantes para o laser, por exemplo, um grau extremamente elevado com a córnea fina é um fator limitante. Existem vários outros, mas esse é um deles. Então, você não vai fazer um procedimento a laser apenas se o grau é muito alto e a córnea é fina. Então, você tem outras opções. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa que fez essa pergunta tenha 12 graus de miopia e mais 3 ou 4 de astigmatismo. E a córnea dela é normal, mas não daria para fazer pelo grau extremamente elevado. Então, você tem várias formas de resolver esse problema, mas duas são as principais. Uma delas é o implante de uma lente chamada lente fásica, que você coloca uma lente dentro do olho, seja uma lente de câmara anterior ou de câmara posterior, existem essas duas modalidades, aonde você vai corrigir o grau praticamente todo. Outra opção é você colocar um anel intracorneano, chamado intraestromal, chamado de HM. Esse anel ele vai reduzir em média 8 dioptrias dos olhos. Então vamos supor que ela tenha 12, ela vai ficar com 4. Aí esses 4 você pode tratar com o laser. Então você pode combinar técnicas diferentes e resolver o problema dessa paciente. O grau, por exemplo, existem raríssimos casos onde a miopia ela é progressiva e nunca para de aumentar. Mas mesmo nesses casos existem técnicas para resolver o problema. Mas a gente evita esse tipo de cirurgia porque ela requer uma remoção do cristalino e colocando um cristalino novo que resolva o problema. Então essa é uma técnica que não é a mais recomendada nesses casos. Então existem diversas formas de você resolver um problema. Essa paciente que tem uma alta miopia e que está com queixas aí de que o grau, por exemplo, eu não sei qual é a idade dela, ela fala aí a idade dela? Régia, qual que é a sua idade? Ela não falou, ainda não. Uhum. Ela deve responder. Vamos para a próxima aqui, doutor Fernando. Pediram para falar, a Mônica pediu para falar sobre cirurgia de vitrectomia. Certo. Ô, Mônica, a cirurgia de vitrectomia, ela consiste na retirada daquele gel dentro do olho que é o vítreo, ou também chamado humor vítreo, porque tem um humor aquoso e um humor vítreo. O vítreo é um gel muito duro na criança quando ela nasce
e à medida que a pessoa envelhece, ele amolece, como muitas outras coisas mais, né, do corpo humano. Então, a ação da gravidade, né? O vidro não é diferente, viu, Gi? Sim. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem opacidades no vítreo, ou ele está descolado, ele está tracionando a retina, e que pode levar a um descolamento de retina. Então, aí é necessário, às vezes, retirar o vítreo. E também, em muitos casos de descolamento de retina, onde ela já está descolada, a cirurgia da vitrectomia vai remover aquele tecido que está ali desorganizado e tracionando, vai colar a retina no seu devido lugar, vai fazer um laser de proteção e vai, às vezes, colocar um gás para ajudar a fixar essa retina. Então é isso aí a vitrectomia. Basicamente é o que consiste é isso. Elas gostaram aqui da questão da ação da gravidade, porque na verdade com a questão hormonal tudo vai despencando, né? Despenca a pele do rosto, o músculo, esse triângulo lá vem parar aqui. Despenca, vem a flacidez, a mão aqui era empinadinha, de repente começa com o bico para baixo, tudo vai despencando. Aí elas adoraram aqui, sabe? E na questão do olho não é diferente, né? Nos olhos a gente tem principalmente a queda das pálpebras e o aparecimento das bolsas palpebrais. Então a sobrancelha vai descer, que a gente chama de pitose do supercílio. As pálpebras superiores vão ficar inchadas, com gordura, com excesso de pele elas vão cair. As pálpebras inferiores vão abrir o septo orbitário ali que segura aquela gordura e ela vai vir para frente, vão fazer aquelas bolsas que a pessoa fica com ar de cansado. Então a técnica de cirurgia da blefaroplastia, ela devolve essa grande parte desse rejuvenescimento das pessoas e realmente as pessoas ficam deslumbradas com os resultados que a gente consegue dar. E existem casos também que você pode fazer tratamento com laser, com peelings, para poder diminuir esse excesso de pele, para retardar uma cirurgia. Mas a maioria das vezes a cirurgia vai ser necessária. Eu tenho que fazer, inclusive. Olha, a Régia falou aqui, doutor, que ela tem 47 anos. Uhum. Que esse caso que ela falou, se pode usar o procedimento, né? Mesmo com alto grau, que não estaciona. 47 anos? Isso. Então, a gente tem que ver qual que é esse aumento de grau anual que ela está tendo. Mas, por exemplo, quando eu fiz o meu tratamento, eu tinha o grau em progressão ainda e eu fiz o tratamento aos 46 anos de idade. Hoje, aos 55, eu ainda continuo sem óculos, entendeu? Então, se for o caso do laser, a gente consegue programar o grau que vai desenvolver ainda da presbiopia para poder compensar. Se for a miopia que está aumentando, o que não é normal nessa idade, a gente pode lançar a mão daquele tratamento que eu disse das lentes fásicas. Você introduz uma lente ali na frente do cristalino ou na frente da íris e essa lente vai corrigir todo esse grau dela. Se porventura lá na frente aparecer um pouco de grau, aí você consegue através do laser corrigir esse grau futuro que aparecer. Então, de todo jeito, tem como resolver. Ah, que maravilha. A Silvana tá falando o seguinte, ó, que contraiu... consegue ver aí o comentário que eu coloquei na tela, doutor Fernando? Eu contraí, ela colocou blefarite, blefarite, há 3 anos. Uso colírio todos os dias. Você vê que a minha visão eu não enxergava nem o seu rosto antes sem óculos. Você vê que eu consigo ler sem óculos aqui. Ele está bem pequenininho, ó. Tem alguma dica? Sim. O tratamento da blefarite consiste em aplicar uma medicação em cílio por cílio, porque o fungo que habita ali, ele faz aquelas caspinhas e faz uma irritação nas pálpebras do paciente e muitas vezes a pessoa fica com o olho vermelho também lá dentro. Então, porque aquelas caspinhas vão soltando, vai indo para dentro do olho e causa uma irritação grande. Então, existe sim, Silvana,
tem como fazer o tratamento, mas esse tratamento tem que ser feito no consultório. Não é uma coisa que a gente prescreve para a pessoa usar em casa. Depois que fizer esse tratamento, no microscópio, a gente vai ponto por ponto, cílio por cílio, limpando tudo ali dentro. Aí sim ela pode usar a medicação em casa que ela vai conseguir manter bem. Então, normalmente a blefarite, como é uma infecção por fungos, isso pode se tornar recidivante ao longo do tempo. Então, com esse tratamento, eu tenho conseguido que os meus pacientes fiquem pelo menos 6 meses sem precisar de um novo tratamento. Então, a maioria consegue fazer 1 ou 2 vezes ao ano e fica bem novamente. Você falou da questão da caspinha, né? Aquelas caspinhas que vem aqui, ó, nos cílios. É isso? Ah, tá. E existe um produto que vende na farmácia que inclusive é muito caro, que passa com gás assim depois, para não voltar? Não. Esse produto ele não resolve o problema da blefarite. Ele somente limpa, assim como o shampoo neutro para criança, que a gente recomenda também, ele vai limpar e vai diminuir os sintomas, mas ele não vai resolver o problema. O que resolve é um tratamento antifúngico no local, cílio por cílio. Aí resolve por uns 6 meses ou a 1 ano, dependendo do paciente. Em média, 1 a 2 vezes por ano, a pessoa tem que voltar ao consultório para fazer uma aplicação dessa. E ocorre a perda, né, dos fios, né? Dos cílios. Dos cílios. Com certeza. Uma das queixas mais importantes que esses pacientes têm é que estão perdendo os cílios. Principalmente as mulheres ficam muito incomodadas com isso. Então, eu vi, por exemplo, casos onde eu passava o cotonete ali só para poder examinar, o cílio saía praticamente em tufos assim no cotonete. Tem casos graves que o cílio ele é cortado, ele é extremamente como se fosse um aparador de grama ali. Esses fungos são terríveis mesmo para os cílios. E com essa onda da mulherada tá utilizando aí os cílios fio a fio e tudo isso, fica difícil a higienização. E além da blefarite, tem alguma outra complicação que você encontra no consultório, doutor? Com relação aos cílios Isso, eu tive alguns casos de ceratite conjuntivite pela cola que se usa. E às vezes cai no olho e ali irrita um tempo, mas isso aí é fácil de ser tratado, não tem consequências maiores não. O maior problema seria realmente uma contaminação por um fungo desse e levar uma blefarite que a pessoa tenha uma grande irritação na pálpebra, na conjuntiva, perde os cílios, os poucos que ela tinha, que ela queria aumentar, ela acaba perdendo bastante. Então isso realmente é uma coisa que a gente requer um pouco de cuidado na hora que for fazer. Eu já acompanhei alguns casos de implantação de cílios desses para ver como é que era feito. É um processo trabalhoso, é um processo demorado, muitas vezes mais de hora que fica ali colocando. Então, realmente é uma coisa que precisa ter uma higiene muito grande da parte da profissional que vai colocar esses cílios. Essa pergunta aqui é boa, ó. A Maria de Lourdes. Doutor, na minha vista direita parece que tem uma teia de aranha. Pode ser retirada? Essa eu quero que você responda aí para nós, que eu também vou comentar. Isso aqui é a Maria de Lourdes Carvalho, né? Maria de Lourdes é o seguinte: existe essa teia de aranha, geralmente ela aparece no vítreo que a gente falou agora há pouco. Dependendo do nível que for a teia de aranha, compensa fazer a cirurgia para ser retirada. Somente se ela for muito grande e estiver atrapalhando bastante, porque a cirurgia de retirada dessa teia de aranha é uma cirurgia melindrosa, cara e com potenciais de complicação que não são desprezíveis. Então tem que justificar bastante uma intervenção dessa, porque se for fazer uma cirurgia dessa e tiver uma complicação, fica pior do que a teia de aranha em si. Então, de um modo geral, nós não recomendamos a retirada dessas teias de aranha. Apenas a gente faz, em muitos casos, um laser de proteção para que essa teia de aranha não tracione a retina e não venha causar um problema maior que seja um descolamento de retina. Mas, inclusive, eu tenho um primo muito novo, por sinal, ele é bem mais novo do que eu,
e que ele está com bastante dessas teias de aranha no olho esquerdo e provavelmente ele está conseguindo conviver com elas, apesar que o incomoda muito. Ele é fotógrafo, inclusive, às vezes ele consegue, quando a teia passa na frente da visão, ela mancha, fica turva a visão, mas logo em seguida ela sai. Então esse é um caso que provavelmente ele vai ter que tirar essa mancha aí a qualquer momento. Sem contar que esse problema, por exemplo, além de tirar a visão, por exemplo, em alguns casos, ele pode levar ao descolamento de retina se ele causar uma ruptura da retina. Tem uma pergunta aqui da Maria. Maria está dizendo o seguinte: boa tarde, doutor. Quando apresenta uma mancha preta no olho e quando forço fica com umas manchas vermelhas, o que pode ser? Como é que é? Porque apareceu aqui a Maria Luz escreveu que não está atrapalhando a visão. Então, não mexe, viu, Maria Luz? Repete para a minha pergunta, eu estava lendo aqui a... Ah, tá. Que essa pergunta está vindo do Instagram. Aí eu estou digitando aqui para você. Vou colocar na tela. Mas a Maria está dizendo o seguinte. Vou colocar agora aqui para você. Ela tem uma mancha preta no olho e quando ela força fica vermelha. Ah, sim. Não, mas esse forçar é porque ela está sensibilizando a retina. Então, essa alteração da cor é por uma sensibilização da retina por estar esfregando ou apertando o olho. Isso aí, ela fica vermelha momentaneamente, depois ela volta a ficar escura. Isso aí tem que ver só a causa da mancha, só isso. E se for uma causa que requer uma cirurgia, tirar essa mancha que está lá dentro. Mas normalmente não é um caso cirúrgico, não. Ah, maravilha. Cirurgia de pálpebra. Maria Rosilene está perguntando aqui. Se é simples, né? Isso. É simples para quem sabe fazer. Porque é uma cirurgia muito complexa, por sinal. Porque a anatomia da pálpebra, ela é uma anatomia muito complexa. Não é, a superior é totalmente diferente da inferior. Então você tem os músculos diferentes. Então você tem que tomar certos cuidados, porque dependendo da pessoa, se for mais de idade, por exemplo, às vezes ela tem um excesso de pele, de gordura, e tem uma flacidez da pálpebra muito grande, a inferior. E quando você retira aquilo, ela perde a sua sustentação e fica com a pálpebra caída, que a gente chama de ectrópio, e requer uma correção cirúrgica do ectrópio. Então, se você detecta isso na hora da cirurgia, já é melhor corrigir ali. Como aconteceu a semana passada, eu estava operando uma paciente e a pálpebra direita dela era extremamente flácida. Na hora que eu tirei o excesso de pele, o excesso do músculo, o excesso de gordura, eu vi que aquela pálpebra iria ficar caída. Então já corrigi ali mesmo no momento, já fiz uma cirurgia de reinserção dessa pálpebra, a gente faz um encurtamento dela e reinsere lá na parede da órbita, lá no periósteo. Aí ele fica firme novamente. Então, tem esses cuidados, sim. É uma cirurgia que requer não só grande prática do médico, mas paciência. Porque não é uma cirurgia de fazer rapidamente. Você precisa, ali é o seu rosto, é o seu cartão de visita, você precisa dar o melhor para o paciente, porque quando tem uma complicação em cirurgia de pálpebra, aquilo ali é uma coisa que é muito angustiante para essas pessoas. Então, se for responder entre simples e não simples, não, ela não é simples. Ela é fácil de ser executada se a pessoa aprende a fazer bem, mas ela não é uma cirurgia simples. Ela tem muitos detalhes. Tem pessoas, por exemplo, que têm diferenças de tamanho de um olho e de outro e nunca perceberam. Quando elas vão ao consultório para fazer a cirurgia, na hora que eu faço as medidas e as fotografias, eu mostro a pessoa, ela nunca tinha percebido que ela tinha um olho diferente do outro. Então tem que documentar bastante, tem que mostrar para o paciente antes, porque senão depois que faz a cirurgia, aí ela vai observar os detalhes, ela vai ver que um olho é maior do que o outro e vai achar que foi a cirurgia que causou aquilo, mas não é. Olho lacrimejando muito, o que pode vir a ser? Assim, basicamente são duas coisas. Ou o canal está parcialmente obstruído, ou ele está totalmente obstruído.
E é fácil fazer essa distinção, porque quando ele está parcialmente obstruído, ao fazer o teste, você já elimina o problema e para de lacrimejar. Então, os canais lacrimais, eles são dois em cada olho, um em cima, um embaixo. O de baixo, ele representa 85% da drenagem da lágrima, e o de cima, 15%. Então, se você está lacrimejando, você pode, o médico, o oftalmologista pode fazer uma limpeza do canal e vai resolver a grande maioria das vezes. Agora, se essa obstrução já é permanente, aí precisa fazer uma cirurgia que a gente abre o canal novamente por dentro do nariz. Ou por fora também. Só que por fora, às vezes, vai ter aquele corte, apesar de que a cicatriz fica muito discreta e muitas vezes desaparece por completo, mas hoje a técnica mais utilizada é por dentro do nariz. Ah, que maravilha! Uma pergunta aqui da Maria Rosilene. Por exemplo, se ela tem uma dermatite na pálpebra, muita coceira, ardência, então o que pode ser? Pode ser a blefarite, pode ser eczema. Então são processos que requerem tratamento. Muitos deles, se for a blefarite, nós vamos utilizar métodos contra os fungos. Se for um eczema, normalmente utilizaremos medicações à base de corticosteroides, que vão diminuir aquela irritação, aquela hiperemia, aquela vermelhidão, aquela coceira toda ali no local. Cadê aqui? Fugiu o comentário, cadê? Pterígio. Ah, sim, pterígio. O pterígio, ele é erroneamente chamado de catarata. A catarata é dentro do olho, no cristalino, e o pterígio é aquela carne que vai crescendo, principalmente no cantinho, aqui perto do nariz, e vai cobrindo a córnea. Mas o pterígio, ele pode aparecer tanto num olho só, num canto só, como num olho só, nos dois cantos, como nos dois olhos, nos três, ou 3 ou 4 pterígios. Então, eu já vi pessoas com 1 pterígio, 2 pterígios, 3 pterígios, 4 pterígios. Então, você tem, muitas vezes, o pterígio temporal vai crescendo em direção ao nasal e eles se encontram lá na frente, tampando totalmente a visão. Quando o paciente deixa chegar a esse ponto, a solução é muito ruim, porque mesmo tirando, a visão vai ficar péssima. Então, o pterígio é essa carne fibrosa, cheia de vasos, que cresce na conjuntiva e que vai invadir a córnea. Então, o ideal é tirar o quanto antes para que não aconteça nenhum problema nessa visão e no eixo visual desse paciente. Plano de saúde cobre, doutor Fernando? Sim, os planos de saúde, eles cobrem a cirurgia do pterígio. Existe uma técnica, por exemplo, que você pode utilizar a membrana amniótica com cola biológica. É o tratamento de escolha hoje, por quê? Porque a membrana amniótica, ela facilita a recuperação desse paciente. E também a cola biológica evita os pontos, isso faz com que o paciente tenha mais conforto. Então, um paciente operado sem o recobrimento conjuntival ou a membrana amniótica e sem cola, ele vai queixar muitas vezes de dor. E esse paciente operado dessa forma não tem dor. Então, às vezes, no máximo, ele tem aquela sensação de areia nos olhos, porque teve que fazer uma raspagem na córnea, o nervo fica exposto e aí tem essa maior sensibilidade. Mas dor mesmo o paciente com essa técnica não tem. Vista cansada pode operar? Isso, essa é uma boa pergunta, porque 85% de todos os pacientes que me procuram para tratamento de grau é para vista cansada. E muitos deles achavam que não tinha tratamento. Existe tratamento há muitos e muitos anos. Então, só que tem um laser de femtosegundo em Goiás já tem mais de 10 anos. Então, existem diversas formas de tratar a vista cansada. Mas a que eu mais gosto, a que eu mais uso é a técnica do laser, como se fosse a miopia, mas o tratamento é inverso. O laser para a miopia, ele vai corrigir o centro da córnea, vai torná-la mais plana, porque o míope tem a córnea mais curva. Então, se a córnea é mais curva, ele é míope. Aí o laser aplana
o foco vai cair na retina. Se a pessoa tem presbiopia, que é a vista cansada, a córnea é mais plana, o laser vai tratar na periferia, fazendo com que ela encurve. Então, ele vai transformar a pessoa que é hipermétrope ou que tem a presbiopia com um pouco de miopia para que ela veja de perto. Então, existe sim o tratamento. Tá. Boa pergunta. Boa pergunta. A Maria de Leuda está falando assim, ó. Fiz blefaro, já tem 1 ano, tive todos os cuidados possíveis, só que ficou uma cicatriz branca visível no canto do olho. Teria alguma orientação, doutor? Sei lá, pomada, o que fazer? Há quanto tempo que ela fez a blefaro? 1 ano. Há 1 ano. Então, se essa cicatriz está incômoda, tem 2 formas de resolver isso aí. Se ela for só a questão da coloração, existem micropigmentadoras ou pigmentadores, né, que fazem a coloração ali para disfarçar. Mas pode-se fazer uma nova incisão só naquele local e refazer a cirurgia e tirar essa cicatriz. É muito simples de fazer isso. Maravilhoso. O resultado fica melhor do que a pigmentação até. Maravilhoso. Desirê Pinto, quanto tempo depois da cirurgia de pálpebra pode tomar sol e fazer musculação? Assim que todos os roxos desaparecerem. Leva quanto tempo, doutor Fernando? Depende muito de cada paciente e da técnica utilizada. Se você utiliza a técnica de corte com coagulação, por exemplo, você diminui o sangramento. Se você utiliza cola biológica ali dentro do tecido para colar os vasos, você diminui o sangramento. Então, tudo isso facilita a não aparecer muito roxo no pós-operatório e a pessoa poder tomar o seu sol mais brevemente possível. Estão falando aqui que o plano de saúde não cobre essa cola. Muitas vezes não. A grande maioria não está cobrindo nem cola e nem a membrana amniótica. Aí tem que fazer o outro procedimento, né? Que não esse. Ou, por exemplo, os pacientes acabam adquirindo por conta própria, né? É igual, por exemplo, as lentes para catarata que corrigem o grau para longe, para perto. Os planos não são obrigados e não vão cobrir essas lentes. Então, os pacientes eles acabam adquirindo essas lentes para ter a opção de, ao resolver a catarata, resolver o grau e deixar de usar óculos também. Essa aqui eu quero saber, ó. A Maria de Lourdes aqui, ó. Infelizmente, eu não sei os valores exatos de uma cirurgia de pálpebra. Mas eu posso falar o seguinte: o que envolve na cirurgia de pálpebra? Envolve o cirurgião, auxiliar, o anestesista e o hospital e os equipamentos que forem utilizados. Então, por exemplo, eu sei que dependendo da cirurgia, se for pálpebra superior, é um preço bem mais em conta. Se é inferior, é um pouco mais. Se é superior e inferior, vai somando. Se vai fazer o lift, que é para levantar essa lateral da sobrancelha, se vai fazer face, pescoço, tudo isso vai encarecendo. Então, em cada caso, a gente tem que examinar e ver. Eu mesmo já tenho mais de 20 anos que eu não mexo nada com preço, com custo. É exatamente porque o paciente... Você já foi lá no consultório e você viu, né? Eu gastei 1h30 para poder te atender. Então, é muito cheio. Então, se eu for ainda ver preço com o paciente, eu tenho uma funcionária altamente especializada só para isso. Se eu for deixar de atender um paciente para poder discutir preço com o primeiro, você imagina quantas pessoas vão deixar de ser atendidas para eu fazer isso. Porque são muitos itens que são envolvidos numa cirurgia. Então, você imagina se eu for ficar preocupado, focar minha cabeça e ter que ligar para o hospital, quanto que é isso, quanto que é aquilo, quanto que é o fio tal, não dá para acompanhar. Então, principalmente agora, né, que são todos produtos importados em dólar ou em euro, que os preços sobem assim diariamente às vezes, dependendo do caso, é impossível. Então, eu não sei, e realmente eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tinha noção de preço lá em 96, 97, por aí. Depois disso eu parei e nunca mais
quis saber de preço, não. É porque isso vai variar muito do custo do hospital, qual hospital escolher para operar, a equipe, né? Então, eu mesmo realizo cirurgia em 3 hospitais. Então, você imagina, os problemas de gastar tempo com o hospital vai variar ainda mais se eu tiver que ligar para 3 hospitais para fazer orçamento. Isso é muito realizado, esse tipo de cirurgia, por cirurgião plástico, né? E a oftalmologia também faz todos esses procedimentos, como lifting? Essa é uma pergunta muito boa. Você sabe por quê? Principalmente porque existe uma certa rivalidade entre a cirurgia plástica com a oftalmologia, com a otorrinolaringologia, com a ginecologia, mas isso não é uma coisa que deveria existir, porque antes a cirurgia plástica ela não tem mais do que 80 anos de criação. Ela é uma especialidade muito recente. Então, se você pegar lá nos primórdios da medicina, quem fazia a cirurgia das pálpebras era o oftalmologista. Quem fazia cirurgia de nariz era o otorrinolaringologista. Quem fazia mama e abdômen era o ginecologista. Então, a cirurgia plástica foi uma ideia brilhante, né, de alguém, que eu não sei quem que criou, mas que juntou a estética de todas as áreas que já faziam a estética numa nova especialidade. É exatamente o que está acontecendo hoje com a nutrologia. O que a nutrologia faz? Hoje, a nutrologia é muito combatida pelos médicos especialistas de sua área respectiva. Por quê? Porque a nutrologia ela consegue agregar a endocrinologia, a nutrição, as profissões, por exemplo, a ginecologia. Então, você consegue, dentro de uma área hoje, resolver muitos problemas. Então, isso é o que está acontecendo. Então, existe essa questão, mas todos eles fazem. Agora, não há uma necessidade exatamente de ser formado na plástica para fazer a plástica dos olhos, ou do nariz, ou da mama. Você pode fazer a parte oftalmológica e ser especializado em plástica ocular. Você pode fazer a otorrinolaringologia e ser especializado em estética de nariz, em plástica de nariz, e ser ginecologista, o cirurgião de cabeça e pescoço, por exemplo, que faz tumores, ele faz uma reconstrução plástica também. Então, a medicina toda ela é muito integrada. Essa questão de partir a medicina em especialidades e depois subespecialidades e depois subespecialidades, isso é uma tendência natural. Por quê? Porque o médico, quando ele se especializa numa coisa só, ele tem uma qualidade de vida melhor, porque ele faz só aquilo, todas aquelas pessoas drenam aquilo para ele, então ele não tem que se preocupar com as outras coisas. Mas isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que muitas vezes um paciente que tem vários problemas oculares vão precisar de 5, 6 médicos para resolver. Sim. Se ela tem catarata, pterígio, pálpebra, estrabismo, glaucoma, ela precisa de 5 médicos. Mas é possível uma pessoa só ter tudo isso, doutor Fernando? E mais. Nossa, não Eu sabia. vou te contar uma história, por exemplo, uma criança que veio de Brasília. Essa menina tinha 1 ano, ela tinha uma doença altamente complexa, cardíaca, chamada tetralogia de Fallot. E ela tinha sido operada recentemente. Ela nasceu com um tumor benigno no olho chamado cisto dermoide. Esse cisto dermoide ele estava tampando a visão total dela, então ela não ia enxergar por aquele olho. Então, essa criança veio para mim e eu fiz a cirurgia. Ali eu precisei utilizar a técnica, a subespecialidade de oftalmologia, que é de tumores, que é a oncologia ocular. Eu precisei utilizar o laser de Fento II para fazer o transplante dessa criança, da córnea nova. Então, a parte de córnea. Ela tinha um problema
a esclera estava acometida, então eu fiz um retalho de conjuntiva ali com transplante de esclera. Então, a parte da plástica ocular. Tive que fazer também a parte da catarata, porque ela desenvolveu catarata. Doutor Fernando, travou aqui para nós. A live caiu ali. Tá voltando? Voltou. Voltou. Então, eu utilizei 5 áreas da oftalmologia para resolver o problema dela. Então, você veja a importância de você saber oftalmologia o máximo que você puder. Então, eu não estudo somente uma área da oftalmologia. Eu estudo praticamente quase todas. Uma área, por exemplo, que é difícil da gente acompanhar, que normalmente quem faz essa área só faz ela, é a parte de retina. Eu faço muitas coisas de retina, mas não faço as cirurgias de descolamento de retina, de vitrectomia. Então, quem faz essas cirurgias lá no Instituto Vise é o Dr. Nakamura, o Hudson Nakamura. Ele é altamente especializado nessa área, mas também ele não faz nenhuma outra área da medicina, ele só faz isso. Então, e para ele isso é importante porque essa área é uma área que requer muita dedicação por ser um procedimento altamente complexo. Então, ele prefere ficar só nela e deixar que os médicos encaminhem para ele esses casos. Então, é o que a gente faz. Maravilhoso. Doutor Fernando, olha, é muita competência, viu? Parabéns. Não foi à toa que eu fui parar no seu consultório, foi uma recomendação, não foi nem indicação, foi uma recomendação, né? Quando um professor meu, né, o mestre André, falou que tinha realmente abandonado os óculos muitos anos atrás e ele tinha acho que 8 graus de miopia, se não me engano. Eu falei, mas como? Ele tinha hipermetropia com astigmatismo. O André é um exemplo disso. Todo mundo falava para ele que não tinha como fazer o tratamento dele, não é verdade? Sim. Uhum. Exatamente. E aí ele não usava, ele dando aula ali sem óculos. Eu falei, que incrível, me indica então. Eu quero saber quem é esse médico, eu quero saber que laser é esse. E fui parar no seu consultório e para mim foi maravilhoso, libertador, me ver livre dos óculos, né? Nossa, foi muito bom. E uma pergunta que elas me fazem muito, doutor Fernando, é se elas encontram esse laser na cidade delas, como que é isso a nível Brasil? São pouquíssimos lugares que têm essa tecnologia hoje, da forma que eu descrevi, que é o laser de Feno II, junto com o Excimer Laser. Então, não são todas as cidades que têm. Por exemplo, aqui em Goiás, praticamente só tem em Goiânia, no estado inteiro. Brasília tem, Campo Grande tem, deixa eu ver, eu acho que Cuiabá tem, agora Porto Alegre tem, o Nordeste tem várias cidades que tem, mas não são todas, não, são pouquíssimas cidades mesmo que tem essa tecnologia, poucas. Fala aí para nós o WhatsApp da Clínica Vise, que vai ficar gravada essa live, né? Para que as meninas consigam tirar as dúvidas, né? Para que elas também consigam, né, esse tratamento, que realmente, com o tempo a vista vai ficando cansada, começa a aparecer esses déficits a partir dos 40 anos, né, doutor Fernando? A vista cansada geralmente após os 40 anos, mas existem casos que podem começar antes, e tem casos que às vezes começam depois. O meu caso começou exatamente aos 40 anos. Eu dormi enxergando de perto, eu tinha acabado de completar 40 anos, eu acordei no dia seguinte e não estava vendo bem mais de perto, tinha que afastar para ver. E a maioria das pessoas refere isso, olha, eu dormi enxergando e acordei sem enxergar. Então é muito rápido. As pessoas, o WhatsApp de lá é 9980-2001. Ah, é fácil. DDD 62, viu, lindezas? 62. Eu vou colocar aqui nos comentários. Deixa eu escrever aqui. Ah, tá. Eu vou responder sua pergunta já, Desirê. Só um momentinho. Deixa eu colocar aqui, então. É 629... 9980
Ah, 2001. 2001. Vou colocar aqui, ó. Clínica Vise, meninas. Se vocês precisarem de maiores informações, tem uma equipe lá completa para ajudar vocês, tá? No meu Instagram, Gi Casagrande, eu coloquei o arroba dele lá, o Instagram. Vocês podem seguir também, acompanhar todo o conteúdo dele. E é fantástico, eu recomendo. Venham passear aqui em Goiânia e fazer o tratamento lá na clínica com o Dr. Fernando, que é muito competente. Só achei ele, não achei outro. E olha que a procura foi bem longa. Eu comecei a usar óculos aos 13 anos de idade. E a minha visão foi afetada quando eu engravidei do meu último filho. Os picos hormonais, né? Aí atacou tireoide e aí veio essa questão também das alterações na minha visão. E hoje estou muito feliz, viu, doutor Fernando? Muito, muito. Que bom, eu fico muito feliz em ter podido te ajudar. Gratidão, viu, pela sua presença. Já vamos caminhando aqui para o final. Quero deixar esse tempinho aqui para suas considerações. Ah, tá, tem uma pergunta aqui, ó. Faltou a resposta sobre a volta da musculação depois da blefaro. Quanto tempo para voltar? Não, a blefaroplastia, a pessoa pode fazer musculação uma semana depois. Depois que retirar os pontos, já pode fazer. Sim. Fotofobia, estão falando aqui. Por que algumas pessoas desenvolvem tanta sensibilidade, doutor? Essa é uma pergunta muito interessante, pelo seguinte: existe uma fotofobia que é normal de algumas pessoas, principalmente aquelas que têm olhos claros, porque pela falta da substância da melanina, o olho claro ele consegue ter uma sensibilidade muito maior à luz solar. E não precisa ter luz solar, assim, de raios solares de sol, não. Aqueles tempos nublados, assim, que tem aquela claridade, às vezes são piores do que o sol em si. Agora, existem outros casos de fotofobia que já são anormais. Se a pessoa ela notou que a fotofobia aumentou muito, pode procurar um oftalmologista, porque ela pode estar com inflamação dentro dos olhos, chamada de uveíte. Então tem que tomar muito esse cuidado. Eu tenho muita sensibilidade, mas sempre tive, desde criança. Exato. E se ela não aumentou, essa aí é uma sensibilidade normal do seu olho. Então, o recomendado é óculos que protejam dessa luminosidade. Eu vou começar a vir para as redes sociais de óculos escuros. É tanta luz que eu vou começar a usar óculos escuros. O que eu faço? Eu também tenho muita sensibilidade. Depois que eu fiz o laser, melhorou bastante. Agora, o que eu faço? Eu faço uma iluminação indireta. Então, eu coloco a iluminação minha voltada para a parede, não diretamente em mim. Sim. Então, isso me ajudou bastante. É verdade, também eu uso essa técnica, mas no início eu não sabia, né? Gente, eu quase colocava o foco direto, né? Quase fiquei cega. Doutor Fernando, minha gratidão pela sua presença aqui, tirando tantas dúvidas dessa audiência. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de você ter convidado. Vi aí algumas pessoas comentando que gostaram bastante. Uma falou que a live foi maravilhosa. Aí isso motiva ainda mais a gente a fazer outras, se você um dia quiser, tá certo? Com certeza, estaremos juntas. Aí, ó, Gi, você é muito espontânea. A Maria de Lourdes aqui, obrigado, doutor. Muita gente aqui agradecendo no Instagram. Tá? Muito, muito, muito obrigada. Eu quero aqui representá-las e dizer que é um prazer imenso tê-lo aqui. Nossa gratidão mesmo, doutor Fernando. Desejar sucesso na sua carreira aí. E que você continue abençoando tantas vidas, continue seu trabalho, que na verdade é uma missão mesmo, né? De ajudar pessoas. Muito obrigada mesmo. Você também continue tendo bastante esse sucesso maravilhoso, que você é uma comunicadora nata e vai ter muita gente aí beneficiada com o seu trabalho. Amém. É missão também, né? Isso. Então fique com Deus, doutor Fernando. Até a próxima. A gente vai se falando. Até a próxima. Obrigada, meninas. Boa tarde a todos.